Oi, gente, retomando aqui, né? Vamos agora para a atividade da página 195, tá? Acompanha aí comigo, tá bom? Se vocês tiverem feito ou se não, dê uma acompanhada, vão parando o vídeo, tá? Que eu vou explicar essa atividade devagarinho. Primeira questão, página 195. De que forma podemos zelar, tá? Pela manutenção dos bens imateriais da nossa cultura, tá? O que é zelar, né? Zelar é preservar esses bens. De que forma nós podemos preservar esses bens imateriais, tá? Que são percebidos no nosso dia a dia, tá? Então, esses bens imateriais, vocês vão colocar que eles podem, tá? Podem ser preservados, questão 1, podem ser preservados à medida que a população os transmite para gerações futuras, tá? Podem ser preservados à medida que a população os transmite para gerações futuras, ou seja, os bens imateriais eles podem ser preservados quando eles são, vamos dizer, transmitidos de geração para geração, tá? Quando os costumes, as tradições se mantêm, quando a cultura se mantém. Então, relembrem, bens imateriais são aqueles que eu não posso tocar, né? São aqueles que vêm transmitidos, vão sendo transmitidos de uma geração para outra, ok? Então, por exemplo, um costume, uma tradição, tá? Um relato oral, uma história, vamos dizer, que é contada, que já foi contada por uma geração passada, mas que ainda hoje permanece. Ela é um exemplo de bem imaterial. Então, a questão 1 aí, vocês respondam que são preservados à medida que a população, tá, os transmite para gerações futuras, tá bom? Vamos lá para a página 96. Página 96. Observe as imagens a seguir e pinte os círculos de amarelo ou vermelho, conforme a legenda. Então, na página seguinte, ó, nós temos aí essas 4 figuras. Aí nós temos uma legenda, né? Legenda é esse quadrinho aqui. Aí tem na legenda, tem dizendo que o círculo vermelho você vai botar que é bem material e no círculo amarelo você vai botar que é bem imaterial, né? A primeira figura aí, ó, que mostra o boi garantido e o boi caprichoso, gente. É lá no Festival de Parintins, tá? Lá em outro estado, no estado de Manaus, no Amazonas, tá? Então, o Festival de Parintins, gente, é uma festa, tá? Uma tradição lá de Manaus. Então, se ela é uma tradição, né? É algo cultural. Então, ele é um bem material ou imaterial? Adivinha aí. Quando a gente fala de tradições, de cultura, é bem material ou imaterial, né? O que é que vocês vão pintar aí, essa bolinha, nesse primeiro quadrinho aí, nessa primeira figura, tá? Vocês vão pintar de amarelo. Por quê? Porque o Festival de Parintins é um bem imaterial, ok? Pintem aí. Depois, tem o desfile de carnaval do Rio de Janeiro, né? Então, esse desfile de carnaval, todo ano a gente vê pela televisão, né? Onde a gente vê aquelas escolas de samba. Então, o carnaval, gente, ele também é uma tradição, tá? É uma festa popular. Então, se é uma festa popular, se é uma tradição, o carnaval vai ser um bem material ou imaterial, né? Como é que ele vai ser aí classificado? O carnaval, se ele é uma festa, né? Então, nós vamos pintar de amarelo, tá? Ele é um bem também imaterial, tá bom? Porque ele é uma tradição, ok?
terceira figura aí, objetos expostos, tá? No Museu da Imigração em São Paulo, ok? Então aí a gente tem uma figura de uns objetos que estão expostos no museu, né? Lembram lá quando vocês viram o vídeo sobre museu, né? O que é um museu, para que é que eles servem? Eles guardam também histórias, não é isso? Então, um museu, ele vai ser um bem material ou imaterial, né? Gente, um museu, ele é um bem material, né? Por quê? Porque ele é uma construção. Um museu geralmente é um prédio construído, tá? Onde lá tem obras, tem esculturas, tem estátuas, tá? Tem objetos expostos. Então, tudo isso eu posso tocar, ele é um bem concreto, né? Então, quando é um bem concreto que eu posso pegar, que eu posso tocar, ele é um bem material, tá? Então, vocês vão pintar aí de vermelho essa terceira figura. A quarta figura, a gente vê aí um papel amarrado, né? É uma carta, um documento histórico de uma cidade ou de um país, tá? Então, gente, essa carta aqui, esse documento aqui, ela é uma fonte o quê? Uma fonte histórica, né? Então, ela é também um bem. Ela é um bem material ou imaterial? Se aí é uma carta, né? Uma carta é feita de quê? De papel, né? Com papel, escrita no papel. Então, o papel eu posso tocar, ele é algo concreto. Se fosse um jornal, também seria um bem concreto, né? Então, os bens concretos são classificados como bens materiais. Então, vocês vão pintar também aí de vermelho, tá bom? A terceira questão, vamos lá. A terceira questão vai falar sobre a cidade de Recife, tá? Recife, você sabia? Terceira questão, página 197, tá? Vai falar um pouco de Recife. Você sabia? Em Recife há uma rua muito famosa, a Rua do Bom Jesus, que há muitos anos era conhecida como Rua do Bode. Em 1636, ó, muito antigo, né? Passou a se chamar Rua dos Judeus, tá? Ou seja, ela chamava Rua do Bode, depois passou a se chamar Rua dos Judeus, pois nela foi construída a primeira sinagoga brasileira. Que é uma sinagoga? É um lugar, uma construção que é feita para se orar, para se rezar, tá bom? Em 1654, teve um nome alterado para Rua da Cruz e só em 1870 recebeu seu nome atual, tá bom? Então, ele está falando o quê? Que essa Rua de Recife, essa rua muito famosa de Recife, ela foi mudando de nome ao longo de alguns anos, tá? Aí ele diz assim, observe abaixo duas imagens da Rua do Bom Jesus, uma antiga e outra atual. Aqui nós temos duas imagens, tá? É a mesma rua, só que essa daqui é mais antiga e essa daqui é a mais atual, como ela está hoje, tá bom? Então, a primeira rua, Rua do Bom Jesus em 1870 e depois a Rua do Bom Jesus em 2013, né? Uma foto mais recente, tá bom? A letra A, como você descreveria as construções dessa rua, né? Então, como é que a gente pode descrever, como é que a gente pode analisar essas ruas, né? Interpretar essas ruas? Como é que a gente pode dizer como eram essas ruas, né? Então, você vai dizer na questão A que tinha vários edifícios, né? Com poucos andares, tá? Vários edifícios com poucos andares, com portas e janelas grandes, tá? Então, essas ruas têm em comum vários edifícios aí, né? Vários prédios que a gente vê aí, com poucos andares e portas e janelas grandes, tá? Portas e janelas grandes, letra A. Novamente, letra A, construção com vários edifícios, né, de poucos andares, com portas e janelas
grandes, tá bom? E a letra B, podemos dizer que a Rua do Bom Jesus é um marco de memória? Explique. Gente, a Rua do Bom Jesus é um marco de memória? Né? O que é um marco de memória? Né? São coisas, construções, vamos dizer, construções do passado que ainda permanecem no presente, né? Os marcos de memória. Lembrem lá o conceito de marcos de memória, a definição, né? Então, a Rua do Bom Jesus é um marco de memória, sim. Por quê? Porque ele se encontra ainda preservados, né? Aqueles casarões, os prédios de 1870, ainda hoje permanecem nessa rua. Então, ele é um marco de memória, sim, tá? Por quê? Né? Porque ainda permanecem, tá? Esse marco de memória, os prédios antigos dessa rua ainda permanecem. Então, por isso que ele é chamado de marco de memória, tá bom? Então, para finalizar essa aula, eu vou ler um textinho para vocês que vai falar sobre a importância de se preservar, né? De manter a história, né, das coisas ainda vivas, né? Por que a gente pode preservar? Por que a gente deve preservar, tá bom? Ele diz assim o texto: nossas cidades não abrigam apenas seus habitantes, tá? Com suas mais variadas histórias. Nelas se encontram também edifícios, né? Monumentos e antigas construções que possuem memória própria e são parte integrante da nossa história, certo? Então, a nossa cidade, ela tem as pessoas, mas também tem os edifícios, tem os monumentos, né? Tem as antigas construções que são parte da nossa história, tá? A destruição de um patrimônio, né? Quando se destrói um patrimônio para dar lugar aos gigantescos edifícios de aço e concreto, deixa nossas cidades sem emoção. Então, se as cidades começarem a destruir os patrimônios antigos, né, os marcos de memória, vai ficar sem emoção. A gente não vai saber a história daquele lugar. Então, por isso que é importante preservar, tá? E seus habitantes perdem um pouco da identidade do local onde vivem, tá? Então, se forem destruídos, os habitantes vão perder a identidade com o local, tá bom? A memória coletiva das cidades está em seus velhos edifícios, ó. A memória das cidades está em seus velhos edifícios, né? É ali que tem história para nos contar nas cidades. Os edifícios são representação de um passado distante e valioso, tá? Os edifícios antigos, as casas antigas são, vamos dizer, são marcos de memória de um passado distante, ó, lá atrás, né? Foram construídos lá atrás, as histórias antigas, ó, há muito tempo já se passaram, mas ainda permanecem. Por isso que ela é tão valiosa, para a gente saber a história daquele lugar, tá? Por quê? Porque elas servem para transmitir às gerações futuras fatos históricos que neles tiveram lugar, tá bom? Então, as histórias de um lugar vai servir para outras gerações, né? Para outras pessoas que ainda vão nascer, tá? Então, também por isso que é importante. Preservá-los é importante não só para os turistas tirarem fotos, mas para que as gerações futuras possam conhecer um pouco de suas histórias, tá bom? Então, ele está falando sobre a preservação, esse textinho está falando sobre a preservação de manter viva a história, tá? Então, esse texto, se vocês quiserem ler ele, está na página 198, tá bom? Que vai falar sobre a importância de se preservar os patrimônios históricos, tudo bem? Então, meus queridos alunos do segundo ano, né? Eu espero que vocês estudem, tá bom? E vamos tirar boas notas, né? Nas avaliações, na segunda avaliação. Vamos fazer as atividades, tá? E eu aguardo vocês numa próxima aula. Um abraço em todos, tá?
Espero que vocês estejam bem. Tchau!